Hollywood adora se gabar de seus anos dourados, mas nem todo clássico foi polido até brilhar. Alguns filmes cavaram tão fundo na escuridão humana que estúdios, censores e vigilantes se apressaram para enterrá-los. Estes não eram apenas thrillers, eram bombas-relógio que questionavam a moralidade, a autoridade e até mesmo o sonho americano. Então, por que o público ficou tão abalado e o que Hollywood mais temia que as pessoas pudessem realmente se reconhecer nessas sombras? Prepare-se, você está prestes a descobrir. Scarlet Street, 1954. Imagine um caixa tímido tropeçando em um pesadelo onde o amor se torna uma arma e a moralidade é jogada pela janela. Esse é Scarlet Street, o retrato devastador de obsessão de Fritz Lang. Edward G. Robinson interpreta Christopher Cross, um homem de meia-idade preso na teia de uma mulher manipuladora que o convence a financiar seus sonhos. Parece uma trama noir padrão, certo? Errado. Lang foi além, retirando toda a esperança. O que chocou o público não foi apenas o adultério ou o crime, foi o final. Cross não é punido com prisão, nem recompensado com redenção. Em vez disso, ele vagueia pelas ruas destruído, atormentado pelas vozes das pessoas que arruinou. Um fantasma em sua própria pele. Hollywood havia ensinado ao público que a justiça sempre chegava ao final de uma história de crime. Lang cuspiu na cara dessa regra. As consequências foram brutais. Cidades como Nova York e Atlanta baniram o filme, declarando-o corrosivo para a moral pública. Por quê? Porque sugeria que cidadãos comuns da classe média estavam a apenas uma tentação da ruína. Não eram os criminosos e os becos escuros que devíamos temer, éramos nós mesmos. Ao recusar deixar o público escapar ileso, Scarlet Street parecia perigoso de uma forma que poucos filmes já tinham sido. Lang não apenas mostrou a corrupção. Ele insinuou que estava escondido dentro de cada lar respeitável. É por isso que Hollywood tentou enterrá-lo. Detour, 1945. Esqueça os cenários brilhantes de estúdio. Detour foi feito na Poverty Row, com um orçamento tão pequeno que a maioria das produções gastava mais no almoço. Ainda assim, o que Edgar G. Ulmer criou tornou-se uma das visões mais sombrias da história do cinema. A história segue Al Roberts, um pianista azarado que pega carona pelo país apenas para se ver preso em uma espiral de acidentes e manipulação que parece menos azar e mais como o destino zombando. Aqui está o ponto crucial. Roberts não toma decisões estúpidas. Ele toma as únicas decisões disponíveis para ele. Cada uma o puxa mais fundo no abismo, provando que o livre-arbítrio não passa de uma ilusão. Os críticos chamaram isso de um soco existencial no estômago. Nenhum vislumbre de redenção, nenhuma moralidade de tribunal, apenas desgraça implacável. E então, vieram Vera e Savage, entregando uma atuação tão afiada que poderia cortar vidro. Ela não era apenas uma conspiradora, ela era uma força da natureza, rosnando e imprevisível, transformando Roberts em seu fantoche pessoal. O público que esperava escapismo acabou com um espelho enfiado em suas caras. Os visuais granulados de Ulmer e os cenários baratos deram uma sensação de documentário, como se você estivesse assistindo pessoas reais se desintegrarem em tempo real. Os censores odiaram não por violência ou escândalo, mas porque sussurrava uma verdade aterrorizante. A vida não recompensa a virtude. Às vezes, ela simplesmente te desgasta. Essa desolação fez de Detour um filme que a indústria preferiria esquecer, mas ele permanece um clássico cult precisamente porque nunca desviou o olhar do abismo. The Big Hit, 1953. Se houve algum momento que fez o público saltar das cadeiras, foi a cena do café. Em The Big Hit de Fritz Lang, o gangster Vince Stone perde a paciência e joga café fervente diretamente no rosto da namorada. Sem corte, sem piedade. A câmera faz você testemunhar o horror. A personagem de Gloria Graham passa o resto do filme marcada, um lembrete ambulante de que a violência não desaparece após o golpe. Ela persiste, mas o choque não parou por aí. A trama segue o detetive Dave Bannion, um policial cuja esposa é morta em um atentado à bomba no carro destinado a ele. O que começa como uma história de justiça se transforma em um estudo de obsessão. Bannion deixa de se parecer com um oficial nobre e começa a espelhar os criminosos que persegue. Lang força você a perguntar: se a vingança motiva um homem, o que o separa dos bandidos que ele despreza? Os censores se encontraram em um dilema. Tecnicamente, o filme seguiu as regras. O crime foi punido, os heróis revidaram. Mas
O espírito do código foi destruído. Isso não era violência sanitizada, era íntima, grotesca e impossível de esquecer. Até instituições como a polícia e o governo da cidade não foram poupadas, retratadas como podres até o núcleo. O público saiu abalado. A queimadura de café não era apenas uma cicatriz no rosto de um personagem. Era uma cicatriz no cinema americano. Prova de que os filmes podiam mostrar crueldade de maneiras que você não conseguia esquecer. Não é de se admirar que Hollywood tenha tentado minimizar este. Revelou a brutalidade não como uma exceção, mas como um sistema. Kiss Me Deadly, 1955. Pegue um detetive durão, tire o charme e coloque-o na paranoia da Guerra Fria. Isso é Kiss Me Deadly. Robert Aldrich pegou o herói pulp de Mickey Spillane, Mike Hammer, e o transformou em algo brutal e sem alma. Este Hammer não estava resolvendo mistérios por justiça. Ele estava espancando suspeitos, explorando mulheres e perseguindo emoções com um sorriso cínico. Mas o verdadeiro choque veio na forma de uma mala misteriosa. Em vez de joias roubadas ou cartas de chantagem, a mala parecia conter material radioativo. Um objeto tão poderoso que poderia acabar com a civilização. De repente, um thriller policial havia se transformado em um pesadelo da era atômica. Em 1955, quando as crianças nas escolas praticavam exercícios de abaixar e cobrir, isso era mais do que entretenimento. Era uma ansiedade nacional projetada na tela grande. A Legião Católica da Decência condenou-o como imoral. Críticos chamaram-no de sádico. Os vigilantes do governo perguntaram se filmes nihilistas como este eram perigosos durante a Guerra Fria. O clímax, onde abrir a mala libera algo que parece fogo nuclear, era como jogar um fósforo na gasolina cultural da época. Por que Hollywood recuou? Porque o filme sugeria que a curiosidade em si poderia ser catastrófica, que até mesmo fazer perguntas em uma história de detetive poderia acabar com o mundo. Kiss Me Deadly era mais do que noir. Era uma profecia, e aterrorizou qualquer um que queria que os filmes fossem seguros. A Marca da Maldade, 1958. Orson Welles não fez apenas um noir, ele construiu um pesadelo. A Marca da Maldade começa com uma das cenas mais famosas do cinema. Uma tomada de 3 minutos seguindo um carro com uma bomba por uma rua lotada, terminando em uma explosão incendiária. Desde o início, você sabe que não se trata de mistérios arrumadinhos. É sobre o caos. Charlton Heston interpreta um oficial mexicano de narcóticos, uma escolha de elenco que os críticos já naquela época consideraram questionável. Oposto a ele, o próprio Welles interpreta o Capitão Quinlan, um chefe de polícia tão corrupto que planta provas, intimida suspeitos e distorce a justiça até quebrá-la. Isso não era a aplicação da lei como protetora, era a aplicação da lei como predadora. Os estúdios Universal entraram em pânico. Eles pegaram a versão de Welles, embaralharam-na, adicionaram uma narração explicativa e suavizaram as partes mais afiadas do filme. Por quê? Porque Welles ousou sugerir que a autoridade americana no exterior parecia muito com exploração e decadência. Esse tipo de mensagem não era bem-vinda nos anos 1950. Somente décadas depois, quando a visão original de Welles foi restaurada, o público compreendeu todo o impacto, um retrato sombrio de corrupção, racismo e colapso moral na fronteira. Na época, no entanto, Hollywood tratou isso como uma batata quente. Eles não queriam admitir que um dos seus havia puxado a cortina demais. Pick Up on South Street, 1953. Samuel Fuller nunca seguiu as regras, e Pick Up on South Street provou isso. Enquanto a maioria dos thrillers da Guerra Fria retratava os inimigos da América em preto e branco, Fuller borrava as linhas com um herói que não era herói de jeito nenhum. Skip McCoy, um batedor de carteiras de pequeno porte, rouba a bolsa de uma mulher no metrô de Nova York e, sem saber, apanha um microfilme contendo segredos do governo. De repente, ele está no meio de uma trama de espionagem. Mas aqui está a reviravolta. Ele não se importa com patriotismo. Ele só quer um pagamento. Essa indiferença era a verdadeira granada. Em 1953, lealdade era tudo. Hollywood estava ocupada desfilando heróis patrióticos e aí vem Fuller dizendo: e se o cara que salva a América nem se importa com isso? Os oficiais do FBI ficaram furiosos. Eles chamaram o filme de anti-americano e o acusaram de minar a moral nacional. Mas Fuller insistiu. Ele retratou Nova York como um lugar onde a ideologia não significava nada e a sobrevivência significava tudo. Os policiais, os espiões, os criminosos, todos eram apenas jogadores lutando para avançar.
Hoje, o que abalou os críticos foi o quão plausível tudo parecia. Em vez de nobres agentes do governo salvando o dia, foi um vigarista que tropeçou na vitória, quase por acidente. Hollywood não sabia o que fazer com essa mensagem. Em uma época em que os filmes deveriam inspirar confiança, Anjo do Mal lembrou às pessoas que, às vezes, o mundo é protegido não pela virtude, mas pelo interesse próprio, e isso o tornou um dos noirs mais subversivos já exibidos na tela. The Naked Kiss, 1964. Se você achou que Pick Up on South Street de Fuller abalou os nervos, espere até ouvir sobre The Naked Kiss dele. O filme não perde tempo em te chocar. A cena de abertura mostra uma mulher careca espancando brutalmente um homem antes de ajustar sua peruca e ir embora. Esse choque não era apenas para efeito. Fuller estava arrancando a máscara da respeitabilidade de uma pequena cidade, e o que ele revelou por baixo era ainda mais feio. A história segue Kelly, uma ex-prostituta tentando recomeçar em uma cidade saudável. Na superfície, ela está cercada por vizinhos educados, benfeitores generosos e uma ordem suburbana limpa. Mas, à medida que Kelly investiga mais a fundo, ela descobre a podridão por baixo. O cidadão mais respeitado da cidade se aproveita dos vulneráveis. Fuller vira a moralidade de cabeça para baixo. O chamado pária torna-se a verdadeira bússola moral, enquanto os pilares da comunidade são os monstros. O público não estava preparado para isso. Em 1964, a maioria dos filmes ainda contornava tabus sociais, mas The Naked Kiss pisoteou todos eles. Grupos religiosos boicotaram, cinemas se recusaram a exibi-lo, e críticos chamaram-no de exploração. Fuller não se importou. Ele argumentou que ignorar a corrupção era pior do que confrontá-la, e sua câmera forçou os espectadores a encarar verdades das quais prefeririam desviar o olhar. Hollywood odiou porque expôs o que a sociedade educada queria manter escondido. Isso não era mais fantasia no ar. Foi uma autópsia do sonho americano, e as descobertas eram perturbadoras demais para serem arquivadas. Night and the City, 1950. Jules Dassin já havia provado que podia expor a sociedade com força bruta, mas Night and the City foi além. Situado no submundo sórdido da Londres pós-guerra, segue Harry Fabian, interpretado com desespero maníaco por Richard Widmark. Fabian é um vigarista com grandes sonhos de entrar na promoção de luta livre, mas cada esquema desmorona em dívidas, traição e ruína. O que tornava o filme tão perturbador não era a violência, era o vazio. Não há heróis, nem momentos de redenção, nem centro moral. Cada personagem luta pela sobrevivência, e a lealdade dura apenas até que alguém faça uma oferta melhor. Os críticos recuaram, chamando-o de uma história sem simpatia, um filme cheio de parasitas se alimentando uns dos outros. O público que esperava pelo menos uma figura decente a que se agarrar encontrou apenas predadores. Dassin criou um mundo onde o capitalismo parecia indistinguível da criminalidade. Cada aperto de mão tinha uma faca por trás. Essa visão sombria da sociedade pós-guerra abalou as pessoas que queriam acreditar que os escombros da guerra haviam dado lugar a um futuro mais brilhante. Em vez disso, Dassin mostrou que o desespero era o novo normal. Hollywood tentou minimizar Night and the City, mas sua energia febril não pôde ser contida. Hoje, é lembrado como uma das obras-primas mais sombrias do noir precisamente porque se recusou a dar alguém para torcer. Fez a pergunta mais assustadora de todas: e se a própria sociedade for a vilã? Gun Crazy, 1950. Alguns filmes glamorizam o crime por acidente. Gun Crazy fez isso de propósito. Joseph H. Lewis entregou uma história que fez o roubo parecer romance e o perigo parecer destino. Bart Terre, um atirador problemático, se apaixona por Annie Laurie Starr, uma atiradora de carnaval com gosto pelo risco. Juntos, eles mergulham em uma onda de crimes que confunde a linha entre paixão e destruição. A sequência mais infame, um assalto a banco filmado em uma única tomada de dentro do carro de fuga, foi inovadora. O público não está apenas assistindo, está preso no banco de trás, cúmplice do assalto. Os críticos disseram que a técnica fazia os espectadores se sentirem como cúmplices. De repente, o crime não parecia algo que acontecia com outras pessoas. Parecia algo do qual você fazia parte. Os censores entraram em pânico. O romance fora da lei do casal parecia justificar seus crimes, apresentando-os como amantes trágicos em vez de vilões. E isso causou medo nos corações dos guardiões da moral, que se preocupavam com o público impressionável.
pode começar a ver a violação da lei como algo glamouroso. Eles não estavam errados. Gun Crazy inspirou diretamente Bonnie e Clyde anos depois, um filme que reconheceu abertamente a influência de Lewis. O que tornava Gun Crazy perigoso não era sua violência, mas sua empatia. Ousou sugerir que as pessoas quebram a lei, não apenas por ganância, mas por desejo, anseio e desespero. Essa era uma verdade que Hollywood não queria destacar. Em Um Lugar Solitário, 1950. Humphrey Bogart era o durão preferido de Hollywood, mas em Um Lugar Solitário, Nicholas Ray retirou seu charme e deixou apenas nervos à flor da pele. Bogart interpreta Dixon Steele, um roteirista com um temperamento violento, cujo relacionamento com sua vizinha, Laurel Gray, começa como romance e se transforma em medo. Desde o início, Ray faz você questionar: Dixon é capaz de assassinato ou apenas de uma raiva aterrorizante? Os momentos mais assustadores do filme não são assassinatos ou mistérios, são discussões. Os súbitos acessos de raiva de Dixon, seu ciúme controlador e sua manipulação emocional eram dolorosamente reais. Os críticos ficaram perturbados porque a vilania aqui não era de um chefe da máfia ou de um gangster, era doméstica. Foi em casa. Ray lutou contra os censores para manter esses momentos intactos, insistindo que a violência emocional era tão devastadora quanto a física. Essa decisão fez com que In a Lonely Place parecesse perturbadoramente autêntico. O público que veio pelo habitual distanciamento frio de Bogart encontrou um retrato de masculinidade tóxica, tão cru que retirou todo o glamour do romance. Até o final recusa clareza. A culpa ou inocência de Dixon em um crime central é deixada deliberadamente sem resolução. Em vez de respostas, Ray deu ao público inquietação. O filme era menos sobre se Dixon matou alguém e mais sobre se o amor pode sobreviver quando a violência está sempre à espreita sob a superfície. Hollywood não sabia o que fazer com isso. Eles não podiam embalá-lo como um thriller e não podiam vendê-lo como uma história de amor. Era muito sombrio, muito real e muito próximo de casa. Força do Mal, 1948. Força do Mal, de Abraham Polanski, não apenas contou uma história de crime, declarou guerra ao próprio capitalismo. Estrelado por John Garfield como um advogado envolvido em um esquema de jogo, o filme retratou a corrupção, ao estilo de Wall Street, como indistinguível do crime organizado. O sistema não estava falhando, estava funcionando exatamente como planejado. Essa era a parte aterrorizante. O público que esperava um drama de gangsters se viu diante de uma crítica ao coração financeiro da América. Polanski traçou uma linha direta entre esquemas mesquinhos nas ruas e salas de reuniões corporativas em arranha-céus. Foi uma afirmação ousada em 1948, quando a nação queria otimismo após a guerra, não um lembrete de que a ganância estava enraizada nas próprias instituições em que as pessoas confiavam. Mas o momento não poderia ter sido pior. Polanski, um conhecido esquerdista, logo enfrentou a lista negra de Hollywood. O filme foi enterrado sob acusações de subversão, descartado como propaganda e discretamente deixado de lado enquanto os estúdios se distanciavam. A carreira de Garfield também nunca se recuperou, apesar de sua atuação poderosa. O que tornava Force of Evil perturbador não era a violência gráfica ou o escândalo, mas sim sua mensagem. O filme sugeria que a corrupção não era uma falha no sistema, era o próprio sistema. Para o público ensinado a acreditar em divisões claras entre o bem e o mal, essa revelação foi como um tapa. Hollywood tentou fazê-lo desaparecer, mas o tempo só confirmou quão incisiva era realmente a visão de Polanski. They Live by Night, 1948. They Live by Night, de Nicholas Ray, deveria ser um veículo para criar estrelas, mas o estúdio mal lhe deu uma chance. Por quê? Porque era muito simpático, muito terno e muito condenatório. A história segue Bowie e Kish, dois jovens amantes em fuga após uma fuga da prisão. Em vez de criminosos endurecidos, Ray apresentou ao público jovens vulneráveis presos pelas circunstâncias. O filme foi inovador em sua intimidade. Longe de ser glamouroso, o amor do casal era frágil, seus sonhos modestos. Eles não queriam riquezas, queriam normalidade, mas o destino, como sempre no noir, tinha outros planos.
Cada tentativa de seguir o caminho certo os puxava mais fundo para o domínio do crime. No final, você não torcia pela justiça, você lamentava a inevitabilidade. Os estúdios entraram em pânico. No clima da América do pós-guerra, retratar criminosos como seres humanos relacionáveis parecia perigo. Perigosamente perto de endossá-los. Alguns críticos acusaram o filme de espalhar simpatia pelos fora da lei. O lançamento foi adiado, mal administrado e, em muitos mercados, praticamente enterrado. O que tornava isso perturbador não era o gore ou o escândalo, mas a recusa em condenar seus protagonistas. Ray sugeriu que a própria sociedade os encurralou, que o amor não podia salvá-los e que, às vezes, as pessoas estão condenadas antes mesmo de começar. Esse nível de empatia aterrorizou os censores que precisavam de heróis e vilões claros. Não é de se admirar que Hollywood o engavetasse sempre que podia. Thieves Highway, 1949. Jules Dassin tinha um talento para explorar a sujeira da sociedade, e Thieves Highway não foi exceção. Situado no mundo competitivo do transporte de produtos, o filme seguia um veterano que retornava tentando ganhar a vida nos mercados de frutas da Califórnia. Em vez de trabalho nobre, ele encontrou exploração, corrupção e brutalidade escondidas à vista de todos. O filme não romantiza. Caminhoneiros desabam de exaustão. Negócios são manipulados. Trabalhadores são enganados e descartados. O que incomodou os censores não foi apenas a crueza. Foi a sugestão de que a próspera economia americana do pós-guerra foi construída sobre costas quebradas. Essa não era a narrativa de vitória que o país queria ouvir em 1949. Hollywood também estava desconfortável com a representação de trabalhadores imigrantes sendo esmagados por um sistema que lucrava com seu desespero. Em uma época em que os filmes deveriam defender o sonho americano, Thieves Highway expôs o pesadelo por trás dele. O próprio Dassin tornou-se uma vítima da lista negra logo depois, e o filme foi afastado, lembrado apenas por cinéfilos durante anos. Seu poder perturbador residia em seu realismo. Não havia chefes da máfia aqui, nem anéis glamourosos de crime, apenas a ganância comum destruindo pessoas. Isso atingiu muito perto de casa para uma indústria construída em vender esperança. Brute Force, 1947. Se dramas de prisão deveriam tranquilizar o público de que a justiça prevalecia, Brute Force de Jules Dassin destruiu essa ilusão. Burt Lancaster lidera um elenco de prisioneiros desesperados que vivem sob o punho de ferro de um diretor sádico e seus guardas. Em vez de mostrar a prisão como um lugar de reforma, o filme a retratou como uma máquina de crueldade, moendo homens até virarem pó. A violência era chocante para 1947. Espancamentos, tortura e desespero eram apresentados com uma crueza que o público não estava acostumado a ver. Dassin não hesitou em mostrar como o confinamento retirava a humanidade. Ainda mais perturbador era o próprio diretor, retratado não como uma figura falha, mas como um monstro que prospera com o poder. Críticos acusaram o filme de glorificar a rebelião na prisão, enquanto censores se contorciam com sua representação de figuras de autoridade como sádicas e corruptas. A mensagem era inconfundível. A crueldade não era uma exceção atrás das grades, era a regra. Hollywood não queria destacar a brutalidade sistêmica. O estúdio cortou cenas, suavizou diálogos e tentou esconder as arestas. Ainda assim, a energia sombria do filme permaneceu, deixando o público abalado e os críticos divididos. O trabalho de Dassin já estava sob escrutínio, e isso não ajudou. Brute Force não era apenas um filme de prisão. Foi um grito de raiva contra a autoridade, e Hollywood queria esse grito silenciado. Odds Against Tomorrow, 1959. Odds Against Tomorrow, de Robert Wise, foi um dos últimos suspiros do noir clássico, e se recusou a desaparecer silenciosamente. A história segue 3 homens planejando um assalto, 2 criminosos endurecidos e um ex-soldado negro interpretado por Harry Belafonte. A tensão não é apenas sobre o roubo. É sobre raça. Desde a primeira cena, Wise deixa claro, o racismo é a verdadeira bomba relógio. Para 1959, isso era dinamite. O filme não adoça o veneno, mostrando como o preconceito envenena a confiança e condena o assalto antes mesmo de começar. Críticos elogiaram a atuação de Belafonte, mas muitos cinemas hesitaram.
Alguns mercados do Sul recusaram-se a exibi-lo completamente. A própria Hollywood não sabia como vendê-lo. Era uma história de crime, uma crítica social, ou ambos. O clímax era pura metáfora. O assalto implode, e nos momentos finais, o ódio dos personagens os destrói a todos, deixando apenas escombros e fogo. A mensagem não era sutil. As divisões da América eram uma sentença de morte. Os estúdios não estavam ansiosos para destacar uma parábola tão sombria, especialmente uma que forçava o público a confrontar a tensão racial na véspera da década de 1960. O resultado, Odds Against Tomorrow, foi discretamente deixado de lado, negado o reconhecimento que merecia. Hoje, sua honestidade perturbadora faz com que se destaque como uma das últimas obras-primas destemidas do noir. Então, aí está. 15 filmes noir que Hollywood tentou sufocar, censurar ou esquecer. Eles não eram apenas histórias sombrias, eram perigosos porque contavam verdades que a sociedade educada não queria ouvir. Seja corrupção no sistema, crueldade no lar ou as falhas no sonho americano, esses filmes forçaram o público a olhar para as sombras. Qual deles te chocou mais? Deixe um comentário, inscreva-se e compartilhe esta lista com alguém que acha que filmes antigos eram seguros.